Por favor, Márcio, vamos à leitura da nossa mensagem. Lição de número 49. Ajude a você mesmo. Não ambicione do seu vizinho, senão os dons excelentes que lhe exornam o espírito. Não permita que os desabores governem o leme do seu destino. Não entregue o tempo de sua memória às más impressões. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto da sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se prenda a um mal. No entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias escuros. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida, mais tarde, lhe abra o santuário da sabedoria. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Não ouvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Aqui ele ensina a gente, né, a manter a bondade, procurar ter equilíbrio, né, tentar aprender com as dificuldades também e procurar agir com amor, né, dentro do nosso dia a dia, diante das nossas dificuldades. Ele também fala de uma questão muito importante, que é não desistir da luta, né? Não desistir da luta. Por mais que a dificuldade seja intensa, aguda, né? Mas que a gente resista, né? Que a gente tenha sempre a certeza de que nunca estamos sozinhos e que sempre haverá alguém ao nosso lado nos sustentando na caminhada, né? Então, isso é muito, muito importante para todos nós, porque ninguém está livre de estar passando ou passará por situações difíceis, né? E ter essa certeza, né, de que não estamos sozinhos na luta é algo muito importante, nos ajuda na sustentação e na resistência, né, dos embates. Obrigado, Márcio. Vamos à nossa prece, por favor. Boa noite, irmãos. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos juntos nessa sala de aprendizado. Pedimos que o Senhor e os amigos espirituais nos ajudem para que nós absorvamos os ensinamentos e também consigamos colocar em prática tudo que nos é passado. Peço boas vibrações para todos os irmãos aqui presentes, para os irmãos que não puderam estar presentes conosco hoje, e que nossos irmãos Mauro e Claudemir, que com tanto carinho, tanta paciência, estão dispostos a passar o conhecimento deles para a gente. Sendo assim, Senhor Jesus, peço permissão para darmos início aos estudos de hoje. Assim seja, graças a Deus. É assim seja. Obrigado, Bianca. Então, Nada. pessoal, vamos lá. Vamos retomar aí do capítulo 3, item 8. Pode ir lá? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim Só um como o minuto. frio. Aqui, Opa, essa frase a gente costuma repetir muito, né? E, e a Gênese é daqui que nós tiramos essa frase, esse entendimento, né? De que o mal é a ausência do bem, ou a ignorância do bem, né? Então, nós praticamos o mal não existe como essência, né? Ele existe como consequência dessa ignorância, né? Dessa dificuldade que nós ainda carregamos, né? De compreender o bem, vivenciar o bem.
né? Então, nós precisamos, o quanto antes, nos compenetrarmos dessa necessidade, de entendermos essa chamada, né, essa chama divina que todos nós carregamos, que é o nosso caminho natural, né? Mas é pela nossa imperfeição, né, que nós, por não compreendermos, executamos algo em prejuízo de outrem e consequência de nós mesmos. Por isso, o mal existe, tá bom? O dia que nós, qualquer um de nós, compreendermos esse bem, o mal deixará de existir, porque o mal não existe como essência, ele é consequência, tá bom? Muito que bem. Vamos lá. Assim, Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Aí, tá aí. Então, esse é o princípio. Enquanto nós lutamos para a manutenção das nossas más inclinações, a própria definição já diz, né? Má inclinação. Inclinação para o equívoco, né? Nós estaremos sendo promotores do mal, né? De novo, o mal como consequência, nunca o mal como origem, como causa. O mal nunca é causa, o mal é efeito, ok? Então ele diz aqui: onde não existe o bem, olha como é que a fala é importante. Onde não exista o bem, ele não fala onde exista o mal. Onde não exista o bem, forçosamente existe o mal. Porque não existe coluna do meio, né? Nesse jogo de loteria aqui não existe coluna do meio. Então, ou você faz o bem, e todo o bem que você deixa de fazer é um mal. Então, tá aí, né? É Vamos porque também, adiante. né, Mauro, como Deus criou tudo, ele teria criado o mal, né? Exato, Se o mal existisse, né? exato. E aí não cabe. Ou seria uma força tão quanto a de Deus. Isso também não existe, né? Nós não teríamos É, teriam equilíbrio. dois deuses, né? Exato, Um do exato. bem e Nós outro do não mal. teríamos equilíbrio, né? Tem muita gente que vende esse peixe, né? Ah, não. O universo está em equilíbrio porque existem as duas forças, o bem e o mal ali se equilibrando. Não, não existe isso. O universo só está em equilíbrio porque é o pensamento divino agindo. E como ele é perfeito, tudo é perfeito. O que foge à regra, que na verdade nem é a regra, é o amor de Deus manifesto em nós, é o nosso livre-arbítrio. Então ele nos dá liberdade para pensarmos como quisermos, para agirmos como quisermos, mas, em consequência, todas as causas das nossas ações, todos os efeitos, né? As consequências das nossas ações terão que ser corrigidas por nós. Esse é o ponto. Ok? Vamos lá. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas, tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Tá aí. Sempre que o queira. Então, quando nós fazemos o mal, praticamos algo contra alguém, é porque nós assim queremos. Infelizmente, nós ainda queremos. Podemos não enxergar dessa maneira, é outra coisa. Mas se nós dermos espaço para a concretização daquele mal, nós quisemos fazer aquele mal. e aí, né, Mauro, só nos falta vontade para evitar o mal. É, De novo, voltando lá à questão 909 do Livro dos Espíritos. Se é suficiente a vontade, se o homem pode vencer os males, pode, desde que para isso tenha vontade. Com pouco esforços, dizem eles, praticamos para evitar o mal. Então, falta-nos vontade
para evitar o mal. Nós ainda nós de uma maneira geral, tá? Por favor, não estou especificando ninguém. Mas nós, de uma maneira geral, ainda nos comprazemos no mal. Exato, exatamente pela questão da ignorância. É, Porque se nós não compreendermos que a nossa forma de pensar, falar ou agir prejudica alguém, nós não vamos mudar. Então, nós precisamos compreender primeiro que a minha forma de pensar, falar e agir, de alguma maneira, prejudica o próximo. E aí vem o passo seguinte: bom, entendi que prejudica. Eu quero deixar de fazer isso? Ah, eu quero. Então, eu vou começar a mudar. Ah, não quero. Vou continuar a fazer, mesmo compreendendo. Porque uma coisa não leva a outra instantaneamente, mecanicamente. Ok? Primeiro nós vamos ter acesso àquela informação. Depois vamos refletir sobre essa informação para decidir se aquilo eu vou acatar ou não. No momento que eu decido vou acatar, é que eu começo a me empenhar para mudar. Se esse processo não acontecer, a gente não caminha. Por isso temos tanta dificuldade em progredir mais aceleradamente. Porque muitas vezes a gente até compreende, mas não quer fazer. Não quer mudar aquele estilo para mim e está ótimo. Eu sou reconhecido, eu sou respeitado, né? Quando não temido. E assim a gente gosta disso. E por mais que eu entenda, né, que existe um outro caminho, né, que eu posso fazer diferente, muitas das vezes eu não quero. Quando de fato quisermos, aí é o que o Valdemir falou. Quando de fato quisermos, não haverá impedimento. Pode haver dificuldade, mas não impedimento. O impedimento está apenas realmente na nossa vontade, no nosso querer. Tudo bem? Vamos adiante. Tomemos para termo de comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins de suas terras há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou ferir-se por quem lá se aventurasse. Que faz a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso, tornando defeso ao transeunte ir mais longe, por motivo do perigo. Aí está a lei, que é sábia e previdente. Se apesar de tudo um imprudente desatende um aviso, vai além do ponto onde este se encontra e sai-se mal, de quem se pode ele queixar senão de si próprio? Outro tanto se dá com o mal. Evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades. Desse limite, a sociedade adverte o homem. Se este o ultrapasse, falo-á voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte, que daí podem resultar, provém da sua imprevidência, não de Deus. Aí, tá exato. Então, essa reflexão aqui resume efetivamente o processo como um todo. As leis de Deus já existem em nós, estão em nossa consciência. Nós não damos ouvidos a ela, é a placa. Eu não dou atenção à placa, eu vou em frente. Se eu der atenção à placa, eu vou frear, eu vou desviar, eu não vou por aquele caminho, né? Mas nós ainda temos muita dificuldade de entender, né, isso. Então, Deus jamais, imagina se Deus ia nos deixar um legado de ignorância, gente. Claro que não, está tudo em nós. Só que nós vamos descobrindo aos poucos, vamos desenvolvendo aos poucos, para que haja sobre isso que o nosso mérito. Senão, onde estaria o mérito? Então, aí está o mérito. Então, hoje nós estamos de novo ouvindo sobre isso. Né? Ao longo de nossa existência, já ouvimos várias vezes, de várias maneiras, de várias propostas, a mesma lição. Hoje estamos diante, talvez até repetindo a lição, né? Diante da doutrina espírita, que nos fala ainda mais abertamente, sem alegorias, né? Para ver se a gente encaixa, né, o lá com o CRA e faça entender. Né? Diga, Carlão.
Ah, só sobre a placa. Colocar. Nossa placa é a lei divina, né? Só que Exato, e no nosso, está posta diante de nós, só né? que no nosso caminho, além dessa placa, tem os amigos que vêm sempre avisando, nos intuindo, e a gente continua Exatamente, ainda levando a tem os placa. guardas de trânsito, né? E essa placa está escrita dentro de nós, na nossa consciência. É, Não tem mesmo desculpa. assim, pois é, mesmo assim a gente faz ouvido de mercador. O segredo escondido dentro da frase que diz: deixar de fazer o mal já é um bem, é um segredo aí. Quando você pondera no que vai fazer, você abre portas para os seus amigos espirituais se juntarem e aclararem a sua mente. Então, deixar de É, fazer o mal já é um bem, sim, porque você está dando portas ao lado correto. é verdade. Vamos adiante? Vamos lá, 9. Decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, disse-a: Deus não deixa de ter criado senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. A questão, pois, consiste em saber se qual é, no homem, a origem da sua propensão para o mal. Ok. Então tá aí, né? Então Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, para escolhermos os nossos caminhos e, por meio desses caminhos, chegarmos mais rapidamente ou mais lentamente, né, dentro da sua grandeza, né? Mas ninguém fará por nós. Ninguém fará por nós. Cada um segundo as suas obras. Beleza, pessoal? Ah, ninguém tende para o bem fatalmente, né? Para o bem ou para o mal. Então, Uhum. porque se fosse fatalmente, se fosse uma fatalidade, nós não teríamos responsabilidade nas nossas ações. E nós somos responsáveis por cada ação, por cada omissão, por cada pensamento. Então, por isso ele diz, fatalmente, não. Fatalmente é o livre-arbítrio. Eu escolho. Agora, a partir da minha escolha, as consequências eu tenho que assumir. Diga, Carmen. Boa noite, meus irmãos. Boa Eu noite. queria fazer uma pergunta em cima desse assunto. Assim, a gente, eu, né, reconheço que ainda tenho alguns pensamentos que me vêm em relação a alguma situação e isso me entristece, né? E hoje eu paro e depois eu faço uma oração, ou eu mudo e mando em pensamento, é, modificando aquele sentimento ou aquela ideia que eu estava tendo, né, para a pessoa ou para o local. Mas isso até aconteceu esses dias. Mas eu fico assim, eu fico pensando que não, quando eu faço esse muro pensamento e emano vibrações positivas, de luz, Senhor, que, vamos supor, eu vejo uma pessoa com uma roupa vermelha, e eu me incomodo com aquilo, eu tenho inveja, eu não gosto de ver aquela pessoa porque ela ficou bonita com aquela roupa vermelha, né? Um exemplo. Aí eu paro e depois eu peço desculpa e peço a Jesus ou aos amigos espirituais que aquela pessoa possa ser bem-sucedida, que ela seja muito feliz com aquela roupa, assim. Mas nesse momento que eu estou falando isso, eu não estou com aquele sentimento, sentindo aquilo de verdade, eu estou mencionando ainda. Isso tem validade? Claro que tem, Carmen. O fato de você já reconhecer e mudar a intenção do seu pensamento é o processo. Ninguém vai virar a chave de 0 para 180, não. A gente Uhum. vai se esforçando para educar essa forma de sentir.
A gente vai se Uhum. aprimorando gradativamente. Então, isso traz resultado benéfico, Pô, claro, é o tá? seu esforço. Olha, de novo, a Sim, definição de Kardec é muito pertinente. sim, Diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita ou o verdadeiro uhum, cristão pelo esforço que faz sim, para domar as suas más suas inclinações. Então, esse é o inclinações. processo, ok? Uhum. Não, Estamos a porque caminho, sim, estamos todos a caminho. não, porque depois eu me conformei, eu achei, não, isso aí é um caminho, tá bom. Mas assim, porque naquele momento que a gente fala sempre que é o que sai da gente, mas não está no meu coração, não tava, eu não estou sentindo, mas eu estava falando e desejando que, né, pedindo a Então, Jesus que cuidasse daquela pessoa. Então tá mas bom. olha só, Jesus vai cuidar, mas você tem Sim. que falar para você mesma, Uhum. Carmen, vamos mudar essa forma de pensar, Ah, sim, vamos mudar sim, essa forma de agir, né? sim, Vamos eu estar mais faço. vigilante, né? É isso, tem que falar Sim, para sim. você, Sim, sim. né? Não, porque quando eu mando essa nova vibração, porque momentos antes eu tinha tido esse sentimento para com aquela situação. Então, eu reconheço que isso não é bom, não quero que isso um dia suma de mim, estou trabalhando para isso. Aí depois eu faço isso, né? Porque eu sei que eu mudo esse modo de estar sentindo. Mas eu estava achando que isso não chegaria lá, sabe? Porque era uma coisa assim que eu estava raciocinando para fazer, entendeu? Mas tá bom, Uhum, muito obrigada. Obrigada. nada. Diga, Carlão. Raciocínio vem primeiro, Carmen. Primeiro vem o raciocínio, depois o sentimento. Primeiro vem Ah, o tá, intelecto, depois vem o tá, seu sentimento. tá. Ah, é verdade. Tá bom. Obrigada. Diga, Carlão. Essa última frase aqui. A questão consiste em saber-se qual é no homem a origem da sua propensão para o mal. Ele está falando homem, humanidade ou indivíduo? Tá individualizando. O Cada indivíduo. um conhecer a si mesmo. Ah, então tá. O É, indivíduo. tá ok. Então é o conhece a ti mesmo, né? Ué. Beleza. Diga, Pedrão. Lembrando que Kardec falou domar as más inclinações, e não eliminar, porque eliminar é muito Exato. mais difícil do que domar. Só Eliminar é o isso. final do processo. Exatamente. Eliminar é o final, não é o início. Por Tem, isso que tem a uma gente nota, vê. Pois não, fala aí. não, tem uma nota aí que eu acho interessante. Para muitas edições talvez não tenha, mas no meu e do Carlos tem uma nota interessante que acho que Sim, deve vale a pena ser lida. vamos ler sim. Por isso tem muitas pessoas que ficam ali se martirizando, né? Ah, porque eu já tenho 10 anos de espiritismo, eu já tenho 40 anos de espiritismo e ainda me pego fazendo tal coisa. É o processo, gente. É o processo. Quem dera que cada coisa dessa tivesse uma data limite para sair de nós. Não tem. A data limite, o final do processo é quando nós vencermos aquela dificuldade. Enquanto estamos trabalhando para vencê-lo, nós ainda vamos nos deparar com ele. É assim que funciona. Vamos à notinha. Nota. O erro está em pretender-se que a alma haja saído perfeita das mãos do Criador, quando este, ao contrário, quis que a perfeição resulte da depuração gradual do espírito e seja obra sua. Houve Deus por bem que a alma dotada de livre-arbítrio pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas, de forma militante e resistindo ao mal. Se houvera criado a alma tão perfeita quanto ele, e ao sair-lhe ela das mãos, a houvesse associado à sua beatitude eterna, Deus telá-la feito, não à sua imagem, mas semelhante a si próprio. Bonami, A Razão do Espiritismo, capítulo 6. Ok. Então tá aí, né? A razão das coisas.
Muito boa essa notinha, porque ele resume isso que nós discutimos aqui. Então, não espere de nós, ser espíritos criados por Deus, perfeição do primeiro passo da criação. Porque senão Deus estaria contrariando um dos seus principais atributos. Então, Deus nos dá, de forma igualitária, o nosso ponto de partida. Nos cria todos simples e ignorantes. Para que a partir daí, nos dando aí toda a trajetória nas reencarnações, cada um segundo seu esforço, cada um segundo seus propósitos e objetivos, caminhe em direção à perfeição. Essa perfeição, que já sabemos, é uma perfeição relativa, porque a perfeição, no sentido puro da palavra, só Deus. Diga, Bianca. Então, eu não sei, assim, eu me culpo muito, assim, pelas atitudes erradas que eu tomo. Acho que quanto mais eu aprendo, mais eu estudo, mais eu tento colocar em prática o que eu estou estudando, eu me sinto mais culpada de não conseguir, muitas vezes, inibir aquele ato, sabe? Tipo, de não criar um pensamento ruim, ou então, não sei, de alguma coisa ruim que um espírita de verdade não faria. Eu sei que a gente está em evolução e tal, mas eu acho que conforme a gente, eu tenho essa impressão, conforme a gente estuda mais, a gente tenta colocar mais em prática as coisas, a gente se culpa muito mais pelas atitudes que a gente não consegue tomar. Mas então, Eu acho Bianca, mais olha só, difícil. nós não damos saltos, Bianca. Na medida em que sua compreensão se purifica, se afina, né, se qualifica, Uhum, é natural que você comece a enxergar em você aquilo que antes você não enxergava, porque você estava afinada com a maneira como você chegou até aqui. Então, na medida em que uhum, você começa a se perceber, né, novos rumos, novas visões da vida, você olha para você mesmo e começa, ih, rapatinho, isso aqui também eu nunca tinha notado. E aquilo ali também eu tenho que trabalhar isso. Mas ninguém sai daqui de uma encarnação só resolvendo todas as questões, Bianca. O fato uhum, de nós sairmos já com a compreensão de que tenho situações para resolver já é um bom passo. Muitos existem que nem reconhecem isso. Olha lá o caso do Tomás uhum, Torquemada, 420 anos na espiritualidade, achando que não era responsável por todas aquelas atrocidades que ele fez. Ele estava de uhum, boa na espiritualidade, para mim estava tudo certo. Ele só começou a ressentir do que fez de vários encontros de esclarecimento, ele começou a compreender que de fato o que ele fez estava errado. Que o que ele fez foi prejudicar companheiros, irmãos de jornada e tal. Até então ele não, zero. Aí que uhum, veio, aí que veio, começou a sua fieira, o seu calvário de arrependimentos. Então, que bom uhum, que você hoje já enxerga isso. E outra, tira essa palavra culpa da sua vida, ok? uhum, Não é culpado, você está reconhecendo algo que você até então não julgava que era algo que te incomodasse. Hoje você reconhece uhum, que é algo que te incomoda. De novo, primeiro passo da história, né? Reconhecer, refletir e adotar. Então, agora você vai começar a trabalhar isso para que isso deixe de fazer parte de você, né? uhum. Então é isso. Tá bom. E Gratidão, lembrar aí, Mauro, Mauro. a pergunta da Bianca foi feita ao Chico Xavier. O que que eu faço com os meus pensamentos que eu não consigo controlá-los? Ele... E o Chico respondeu numa metáfora muito interessante, acho que todos conhecemos aqui, devemos conhecer, aquela do pássaro. Nós não podemos impedir um pássaro de sobrevoar a nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de pousar e fazer ninho. Então, quando o pensamento vem,
Desde que eu não o alimente, ele vai embora. Agora, se eu alimentá-lo, brigando com ele, ou brigando comigo mesmo, aí ele não sai da minha cabeça. Eu estou permitindo o pouso e o ninho. Aí fica mais complicado. Mas o pensamento vir, a gente não tem controle sobre os pensamentos, pelo menos por enquanto, sobre os Uhum. pensamentos que vêm à nossa mente, à nossa cabeça. Mas eu posso controlar os meus comportamentos em função desse pensamento. Então, tenha Uhum. calma consigo mesma. Vai dar certo. Tudo vai dar Se Deus certo. quiser, tudo Ah, vai dar Deus quiser. certo. E Ele quer. Ele quer. Gratidão. vamos adiante? Então, Diga, é até Pedrão. bom ela falar, é até bom ela falar isso aí, né? Porque serve para todos nós, né? É Sim, importantíssimo para todos nós. com Mas certeza. tudo que falamos aqui, Pedro, é para todos nós. Eu e o Mauro estamos aprendendo tanto quanto vocês. Já Com revendo certeza. coisas, relembrando coisas. Estamos aprendendo também. E É que aprendendo ajuda, significa vivenciar. Estamos tentando colocar em prática o que aprendemos. Mas ainda, pelo menos no meu caso, longe de efetivamente colocar tudo isso em prática. Mas serve para isso todos mesmo. nós. Tá certo, valeu. Vamos em frente? Vamos lá. 10. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Ok, então Os- está aí a fase que precisamos vencer, né? Sair da questão instintiva e vencermos, deixarmos que a parte intelectual nos conduza, né? A parte instintiva não colima com a razão. A parte intelectiva, ela anda de mão dadas com a razão. Então, nós precisamos desenvolver isso. E pela inteligência que nós vamos construindo esse grande acervo, né, de conhecimento que faz com que a gente decida com mais qualidade. Porque decidir, todos nós decidimos de uma maneira ou de outra. Mas as nossas decisões são qualitativas? Muitas das vezes não. A gente responde, como ele falou, ao instinto de conservação. Beleza? Então, o negócio é eu sobreviver? Então eu vou massacrar o outro. A outra é mais fraco, aí eu vou me, né, destruir, vou fazer, vou consumir, vou fazer o que eu quiser. Instinto de conservação, instinto. Na medida que nós saímos desse instinto, né, que muitas vezes não anda de mãos dadas com a razão, né? É apenas objetiva a manutenção da vida. E nós vamos compreendendo que não precisa ser assim, eu não preciso acabar com o outro, eu não preciso ser contrário ao outro, eu não preciso ser o inimigo do outro para resolver as minhas questões, que nós podemos, pelo contrário, juntar forças, juntar conhecimentos, compartilhar experiências, onde todos saem vencedores, todos saem beneficiados, é onde a inteligência, de mãos dadas com a razão, fortalece o estado moral. E lembrar também, né, Mauro, quanto mais instintos, mais próximo da primitividade estamos. Lá Exato. no Evangelho, capítulo 11, no item 8, a lei de amor, lá uma mensagem de Lázaro, ele diz, no princípio, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Ele fala desse sentimento, o amor. Uhum. Quando instruído e depurado. E ele diz: esse sentimento são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, à medida que eu vou crescendo espiritualmente, eu vou transformando instinto em sentimento. Não vou perder o instinto, eu vou transformá-lo em sentimento, conforme nos esclarece lá o Espírito Lázaro. Perfeito. Diga, Sandra. Boa noite a todos. Oi, Mauro. Olha só, tem uma parte aqui da nota que eu tô com dúvida.
Por isso eu peço um pouquinho de paciência. Olha só. Diz assim, ó, conhecendo todas as coisas em razão de sua própria essência, vocês têm isso aí? Não. Vocês podem me ouvir um pouco, porque isso aqui Sim. está me confundindo. Olha só. Conhecendo, eu vou começar acima. Se tivesse criado a alma perfeita como ele, e que saindo de suas mãos ele a tivesse associado à sua beatitude eterna, Deus a teria feito não à sua imagem, mas semelhante a si próprio, como já dissemos. Conhecendo todas as coisas em razão de sua própria essência e sem haver aprendido nada, movida por um sentimento de orgulho nascido da consciência de seus divinos atributos, ela teria sido arrastada a negar sua origem, a desconhecer o autor da sua existência em estado de rebelião, de revolta para com seu Criador. Quem falou isso foi Boname, juiz de instrução em A Razão do Espiritismo, capítulo 6. É, Eu não entendi essa parte. essa foi a nota que nós lemos antes. Essa nota nós lemos antes, né? Sim, mas essa parte vocês entenderam? Sim, sim. Eu vou ler aqui Quer de novo dizer, para você. Vou ler aqui para você entender aqui, ó, do início. O erro está, beleza? Se eu começo assim também? não, o meu erro consiste, mas tudo Tudo bem, bem. entendo. O erro está em pretender-se que a alma haja saído perfeita das mãos do Criador. Então, o erro é esse, em achar que nós saímos perfeitos da mão do Criador. Quando este, ao contrário, quis que a perfeição resulte da depuração gradual do espírito e Sim, seja obra sua. Sua de quem? Do espírito, Luz. tá bom? tá Ou bom. houve Deus por bem que a alma, que é o espírito encarnado, dotada de livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal, que é o que a gente faz, beleza? Sim, E chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. sim, Então, pelo seu esforço gradativo no progresso, é que ele vai chegar à sua finalidade. Qual é a nossa sim. finalidade? Alcançarmos a perfeição. Se houvera criado a alma tão perfeita quanto ele, e ao sair-lhe ela das mãos, a houvesse associado à sua beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito não à sua imagem, mas semelhante a si próprio. A si próprio quem? Deus, Sim, ok? E Deus não fez isso. sim, Então, ele criou algo, somos nós, ok? Os espíritos, e deu a todos nós a liberdade para construir o seu processo de evolução. a sua nota para aí, Mauro, Para aqui, para aqui. a minha prossegue e Ela diz o fala quê? coisa que eu não entendo. Olha, conhecendo todas as coisas em razão da sua própria essência e sem haver aprendido nada, movida por um sentimento de orgulho Pois nascido da é, consciência de seus divinos atributos, ela teria sido arrastada a negar sua origem. Isso eu não entendi. pois E é, mas desconhecer o essa, autor de sua existência. mas isso já é um acréscimo que não tem aqui no original de Kardec. Você considera entender isso que eu li? Considero Não. o que ele está dizendo, o que ele está dizendo é que essa nossa imperfeição, ok? Essa nossa imperfeição é que nos arrasta para as nossas quedas, Ah, sim. Aham. ok? E quando ele fala do orgulho? O Mas orgulho está em nós, me permita, Certo. irmão, também Tá, um pitaco. tá. pois não? É, Obrigada, Mauro. se ela tivesse saído perfeita, ela teria um orgulho e não reconheceria em Deus o Criador. Sim, sim, O final da sua nota é esse. O orgulho sim. não permitiria que nós reconhecêssemos Deus Reconhecêssemos o nosso Criador. como Entendi. Criador e nos É, revoltaríamos, Entendi. talvez, contra ele.
Pois é, mas aí é uma falha de conceito. É, sim, é uma Certo. ideia. É uma falha de conceito. Por quê? Se saíssemos perfeitos, o orgulho não habitaria em nós. Isso. Aí que vem a minha dúvida. Entendeu? Então, há Uhum. uma falha nessa fala, há uma falha de conceito. Se nós tivéssemos sido criados É perfeitos, isso aí. Não nenhuma teríamos orgulho. Não mazela, teríamos orgulho. Sim, com certeza. nem nenhuma mazela. É. Beleza? Exato. Por isso não é assim. Certo. Então eu poderia Temos, tirar isso daqui dessa nota, Mauro? Pode desconsiderar. é, Posso desconsiderar, né? O que você a- acha, Mauro? Que sim? até porque isso não está no original que eu tenho aqui. Tá certo. Eu confio no teu. Confio no Tá teu. bom. No meu, não, do de Kardec. Não, no de Kardec, mas você se fia melhor do que eu, né? É, tá certo, tá bom. Vamos A minha avançando? edição, a minha edição é da FEB, também está como está do Mauro. Aí. Valeu, gente. Obrigada, tá? Nada. Por isso, gente, eu sempre falo, foi bom a Sandra trazer isso, porque nós precisamos ter essa atenção. Eu fico assim preocupado com os irmãos que não têm ainda esse feeling, né? Que pega uma edição, nunca teve contato com outra, nem teve contato com as obras que foram publicadas diretamente por Kardec. Então, se alguém tiver alguma dúvida, busque lá no Kardecpedia, tá bom? É um site, é uma plataforma. O Kardecpedia tem todas as obras na edição, na última edição, publicada por Kardec. Então, essas obras publicadas por Kardec passaram pelo crivo de Kardec. Então, de lá para cá, algumas, ou editoras, não sei, Eu tradutores, vou não te sei. falar, eu acho que eu vou passar a seguir o que vocês estão falando. Eu vou largar isso aqui, sabe? E É, vou para Kardecpedia. eu acho É isso que eu vou interessante, fazer. porque também, veja bem, é importante que a gente compartilhe aqui isso para que a gente tenha essa noção dessas alterações, né, da obra original, né? E aí a gente começa a ter um senso crítico. Isso é importante para desenvolver o senso crítico, tá? Ah, tá. Então, isso Entendi. não é problema algum. O importante é que a gente esteja atento. Quando tiver situações como essa, coloca aqui para o grupo. E aí a gente faz essa análise que fizemos agora. Então, o que você está falando, que essa dúvida surgiu justamente pelo contrassenso, né? É, Tá, exatamente. Tá bom? entendi. Valeu, obrigada. Vamos adiante? 10. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios. Não, já li, né? Essa parte eu já li, né? Já leu, Já. é o Até na parágrafo matéria. último? O É, espírito. o espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente a existência materiais lhe cumpre satisfazer, e para tal o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, princípios semimateriais e semimorais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu desafio final. Se ao contrário ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transformar-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcionada ao grau de adiantamento. Ok. Nenhuma novidade aqui do que a gente já discutiu, né? Tá só fechando aqui o raciocínio.
Vamos adiante. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Tá aí. Então é esse o papel, né? Todos nós estamos nessa trajetória, aprendendo a discernir entre o bem e o mal, né? Então, entre o bem que precisamos realizar e o mal que devemos frear. Então é assim que nós caminhamos. E quanto mais nós nos dedicarmos à compreensão disso e à aplicação dessa compreensão, melhor será o sentido que nós vamos ter da vida. E aí a Bianca não vai ficar mais tão aflita, né? E vai entender o processo que ela precisa com ela própria. E assim todos nós. Essa Sim. sua situação, Bianca, ela habita em todos nós, cada Ai, um porque com às vezes seus pontos de. Oi? eu me acho assim, gente, eu fico me sentindo muito culpada pelas coisas, entendeu? Falo, gente, não é possível, eu tô fazendo tudo errado, eu vou, sei lá, Não. sabe? Sei lá, é Bianca, estranho. preste atenção. Preste atenção. Existe uma Hum, imagem que eu gosto muito também, é muito usada por todo mundo aí, eu só estou repetindo. Você tem um uhum, copo cheio de lama e você vai começar a botar um filete de água pura. Um dia esse copo uhum, vai ter só água pura. É o uhum. que está acontecendo com a gente. O Todos amor nós cobre a estamos ali, multidão dos ó. nossos pecados. Ué, É exatamente. aos poucos, né? Aos poucos, sem agressão, sem violência, né? O progresso não Uhum, dá saltos. Ninguém vai pular etapas. Por isso que ela tem que ser consistente, porque se ela não for consistente, nós vamos normalmente tropeçar nela, porque ela não é uhum, consistente. Agora, se ela for consistente, nós não retornaremos a ela. Então, assim, o que uhum, nós temos é que nos empenhar. Empenharmos, descobrir que aquilo ali já não devemos mais. Aí começa assim, né? Isso eu não devo mais fazer. Aí eu vou estar trabalhando, né? Mas ainda me pego fazendo. uhum, Mas eu não devo mais fazer. Até que vai chegar a hora seguinte, eu não faço mais. Pronto, aquilo não faz mais parte de mim. Eu nem penso mais naquilo. Em situações que me moveriam a fazer aquilo, eu naturalmente desconsidero, já não dou nem atenção. Mas é um processo, uhum. tá bom? Tá Em Tranquilo? cima bom, do texto, gratidão. em cima do texto Oi? aí que o Carlos acabou de ler, é interessante voltar lá ao Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta lá se as paixões são más. Ele diz que não. Ele compara lá, faz a metáfora do corcel, do cavalo. As paixões são más quando elas nos dirigem. Quando nós dirigimos as paixões e as colocamos no devido lugar, elas são úteis. Deus as criou para nos auxiliar, principalmente no estado primitivo. Então, quando o cavalo dirige a carroça, fica complicado, ele pode causar um acidente. Mas quando o homem dirige o cavalo, quando a razão dirige a paixão, ela funciona como instrumento para o bem, para Deus. Então, a paixão não é necessariamente ruim. É uma obra de Deus como todas as outras. Perfeito. Mais alguém? Vamos iniciar então o item o instinto e a inteligência, mas na semana que vem a gente volta no início dele, tá bom? Só porque aqui tem umas falas importantes aqui que eu acho que a gente tem tempo para falar sobre ela. Vamos lá, Calão. Vamos lá. O instinto e a inteligência, 11. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos
a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Tá aí, ó. Olha que coisa interessante. Como é que ele vai definindo, né? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. A conservação de quem? Do ser orgânico. Beleza? Vamos Lembrando lá. do feijãozinho lá que a gente bota no algodão, né? A gente É, bota o feijãozinho no algodão e ele vai procurando, sai procurando o sol. Naturalmente ele vai procurar exatamente. luz, onde tem luz. Exatamente. Para fazer O bezerro nasce e já vai buscar a teta. é a primeira coisa que ele faz. Primeira coisa, porque ele instintivamente sabe que precisa daquela primeira mamada para pegar os anticorpos da mãe. Isso é natureza, né? Agora o segundo conceito, vamos lá. Pedrão perguntou aí, levantou a mão. Fala, Pedrão. Eu estou aqui com o Livro dos Espíritos aqui na minha frente e o retrato do Kardec aqui também. Eu fico perguntando, poxa, como é que você foi tão inteligente, meu amigo? Ele não foi, ele alcançou esse grau de inteligência, né? Estou falando aqui com ele. Ele Vamos lá, trabalhou para Carlão. isso. Vamos É, lá. nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Olha aí. Isso aqui é fundamental. Se você quer fazer a diferença entre instinto e inteligência, está aqui o divisor de águas. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. Se qualquer coisa dessa aqui aconteceu, não foi por instinto, foi pela aplicação da inteligência. Então tá aqui, ó. Nos atos instintivos não há reflexão, não há combinação, nem premeditação. Ok? Vamos lá. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternativamente, conforme se lhe faz necessário, que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio ou se lhe agarram com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica, que buscam conforme a estação os climas propícios e constroem sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para as suas progênies, armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. No Ok. homem, Tá opa, vendo aqui, ó? Então, tudo isso aqui eles fazem sem reflexão, sem Instintivamente. combinação, sem premeditação, instintivamente. Beleza? Aí vamos lá. No homem, no homem, só em começo da vida o instinto domina com exclusividade. ok. Então, outro detalhe aqui. Olha como ele faz a ressalva. No homem, só em começo da vida o instinto domina com exclusividade. Só no início da vida. Por quê? Porque nós aprendemos, nós desenvolvemos a inteligência, nós construímos também a razão. E, em função disso, vamos tomando decisões. Beleza? Seguindo aí. É por instinto. Que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. Ok, tá aí, ó. Olha aí onde o instinto nos auxilia. Onde nós somos mais frágeis. Não haveria como sobrevivermos sem que o instinto de conservação nos motivasse a isso. Como é que a mãe ia saber que eu estou com fome se eu não chorar? Né?
Então, são essas as reações, né? Por que que eu vou lá e vou sugar o leite sem ninguém ter me ensinado? Instinto. Isso é o instinto. Eu não estou pensando, eu não estou combinando, eu não estou previamente meditando se vou ou não. Me deu fome, eu preciso comer. É aqui que eu consigo sanar minha fome. É assim que funciona. Só no início. Os animais, os vegetais, é em toda a existência. Seguindo, No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar, e etc. exatamente. Ok? Então, os movimentos fisiológicos, movimento de diafragma, né? Para que a gente respire, expansão, né? Do pulmão, isso está tudo dentro de uma função instintiva. Mas isso, nós estamos aqui agora pensando, agora eu vou, pulmão enche, agora pulmão esvazia. Não, está acontecendo. Coração, bate aí. Não está acontecendo. Então, esses movimentos fisiológicos independem do nosso grau de inteligência ou de moral. Isso é biológico. Beleza? Essa é a grande diferença que ele está aqui nos reportando. Diga, Carmen. Então, esse instinto, o instinto está inserido em nós espírito, né? Que, que Não, não? não. Instinto não está inserido no espírito, não. Ah, O e como instinto ele está está presente, olha só, o presente? instinto ele está presente naquilo que diz respeito à conservação da vida Tá, mas não é o material. corpo. Tá, mas o corpo não tem isso. Então, o espírito traz isso para conservar o corpo. O instinto não está inserido no espírito. Está na experiência física. Tanto é Não estou que. entendendo. Não entendeu? Não, porque assim, Então, o corpo sem espírito ele não tem vida. O corpo ganha vida a partir da ligação com o espírito. isso, Então, isso, o corpo ele funciona instintivamente. A gente respira, tudo que você falou, isso, né? isso. Então, o corpo não é nada. Então, então, vou dar o nome. O O instinto. instinto, então, o instinto, então, ele vem de nós é espírito, para que esse corpo funcione sozinho, não é não? Sim, sim, então, mas ele está dentro de um mecanismo, Carmen. Hum, Está dentro de um como é? mecanismo. Tanto que ele prossegue fazendo aquilo que lhe cabe. Que nós acabamos de falar aqui. Tá bom? Agora, Hum, as nossas ações, elas partem não do instinto propriamente dito, e sim das inteligências que nós sim, desenvolvemos, hum, ok? sim, então, Por isso que só ele diz aqui que no homem, olha aqui, ele diz aqui, ó, no hum, homem, só em começo da vida o instinto domina com exclusividade. Com sim, não, mas olha, exclusividade. Depois, o que ó, acontece? O instinto ele vai diminuir a sua atuação, mantendo-se agindo aonde? Na questão da biologia, da fisiologia, ok? sim, então, mas o que Ou eu não entendi, Mauro, hum, olha só, é que assim, o instinto, a gente vai depois desenvolver a razão, né? A gente vai ter depois que a gente vai crescendo, o bebê vem, mas para esse corpo ele ter esse funcionamento natural e instintivo, isso não é o espírito que, como é que eu vou dizer, que estimula isso. Não é o espírito não, que Carmen, estimula a função tanto do não é, corpo. não, meu amor, olha só, tanto não é Hum,
O vegetal e o animal também são conduzidos por esse mesmo instinto, Hum. ok? Ele não está ele não, então o instinto não é uma, como é que eu vou Ele é É uma usar? como se o ferramenta instinto do fosse um espírito. atributo. Então, uma ferramenta do espírito, isso, Valdemir. Isso, mas não Ele é é uma, patrimônio do ele- espírito. ah, tá, então, mas ele é uma ferramenta, é isso aí, é isso Sim, Uma então já sim, ferramenta que o claro. espírito utiliza enquanto necessitar. Depois ele vai se isso, transformando, como está lá no Evangelho, capítulo 11. isso, não, já entendi tudo, tá bom. O que eu queria entender é isso aí, ele é uma ferramenta, que é o espírito que estimula, e tá, já entendi. Obrigado, Tá obrigado bom? mesmo. Tá E aí bom, ele obrigado. vai terminar aqui, ó, vai dar mais clareza aqui no que ele termina, ó. Hum, Tais ainda, olha aqui, ó. Tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o hum. brilho da luz, o abrir maquinal da boca para respirar e etc. Sim, não, Então, me isso está entendi. dentro do quê? Do instinto. Então, mas ele é uma ferramenta, como ele falou, que não estava Isso encontrando é uma a palavra. ferramenta. Aí Ele é sim, uma ferramenta. porque o espírito que acaba estimulando isso enquanto há necessidade. No homem, depois nós, espírito, vamos ganhando outra forma de agir. Entendi, sim. Tá Obrigado. bom? Obrigado a Tá você. bom. Diga, Sandra. Então, ao desencarnar, o instinto não vai com a gente, é isso? Em espírito? Ao desencarnar, desencarnamos, o instinto Não, não vai ao nosso lado, não precisamos mais dele. não. O que nós levamos Ok, é o acervo intelectual. certo, entendi. Aham, ok. Agora, quanto ainda estamos em estado primitivo, nosso intelecto é muito pequeno. É Sim, muito sim, entendi. pequeno. Mas, Perfeito. mas ainda é o intelecto que é do nível que alcançamos. Certo. Entendi, Tá bom? entendi. Bom, pessoal. Mauro, Oi. então ele está inserido também na lei de conservação, não é isso? Sim, lei de conservação. Exatamente. Porque Todas sem as leis ele, naturais, né? Todas as leis naturais, porque a lei de conservação, a lei de reprodução, né? As leis naturais, o instinto vai estimular. Por isso que os animais procriam, né? Lei de reprodução. Por isso que os animais se defendem, leis de conservação. Ou atacam, lei de conservação, né? Consomem o outro, lei de conservação, e assim vai, são as leis naturais. Então, o instinto ele está presente para quê? Para que haja o cumprimento das leis naturais no sentido da preservação da vida. certo, entendi. Diga, Sandra e Carmen, precisamos terminar para entrar no outro estudo, hein? Desculpa, Mauro, mas eu não quero nada, não. Não quero perguntar nada, não. Não, Já não, foi a entendi outra tudo. Sandrinha. Foi a outra Sandrinha que tinha levantado a mão. Carmen, você levantou a mão ou esqueceu de baixar? Não, levantei. É rapidinho aqui. Então, assim, quanto mais depurado para reencarnar, o espírito pode reencarnar com um instinto cada vez mais utilizado? Cada vez menos utilizado. Mais sutil, cada vez mais utilizado, É, não denso, menos presente. menos presente, né? Mas veja bem, mas em toda fase que nós encarnamos, Vai ter o instinto. nós vamos passar por uma fase Sim, onde o instinto vai nos governar, sim, né? Todos sim, nós não sim. passamos pela fase da infância, Sim. Não, sim, entendi. Mas ele vai ser usado exatamente nessa base, mas cada vez ele vai ser menos denso, vai aparecer menos na gente. Eu entendi. sim, Tá sim. bom, A tendência é obrigada, essa, tá bom? Vamos então obrigada. fazer a nossa prece, né, para encerrar o nosso primeiro estudo dessa noite. Vamos pedir ao nosso querido Amauri, estávamos saudosos do nosso querido Amauri, tá bom? Vamos nos unir Tá a ele bom. em agradecimento por essa noite. Por favor, Amauri. Pois não. Ah, Paizinho do céu, felizes e contentes, Pai, por termos chegado ao final desse conclave aqui com o Mestre Jesus, vosso amado Filho.
nós queremos, mais uma vez, Paizinho, rogar que consigamos amealhar dentro de nosso espírito todas essas oportunidades de aprendizado, a fim de não perdermos a oportunidade, porque os exemplos, as provas, os testes, Paizinho, nós sabemos, são passados a cada minuto, a cada momento, cada um que esteja próximo de nós. Então, Paizinho, se nós aprendemos que aquele que faz um erro perto de nós está nos cobrando o nosso pensamento positivo, agradecidos a Deus, porque, ó, Paizinho, eu já fiz assim, então dá que eu consiga ajudá-lo com as minhas vibrações de amor e paz, de carinho, de benevolência e de perdão. Este é o sentido que nós temos que dar para todos aqueles que cometem iniquidade junto a nós, na nossa casa, no nosso planeta, no nosso país. Este é o pensamento que nós temos que ter. Se está passando comigo, Paizinho, é porque eu tenho que aprender. E eu prefiro rogar por ele. Graças, Senhor, por mais essa visão que tu nos descortinaste nesta noite. E possas abençoar essa casa divina que nos abriga para esse momento tão nobre que é estar com vosso amado Filho Jesus. Abençoa a todos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo, Graças pessoal. Tudo de Não bom. tudo na mensagem, Tchau. tá bom? a Até já. Tchau. Beijo. Deus.